Você pode medir um líder pelo tamanho dos desafios que ele assume. Ele sempre encontra algo do tamanho dele. John Maxwell. Meu caro Marcelo, qual é o maior desafio, então, que você encarou na vida até hoje? Olha, sem dúvida nenhuma, está à frente da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui do estado de Santa Catarina, né? Primeiro por ser, pela primeira vez, existir uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Então, eu sou o primeiro secretário de uma pasta que é tão importante para o Estado. E a cobrança é completamente inesperada até, porque não se tem referência. Não se tem referência. Por outro lado, cria-se muita expectativa, mas poucas pessoas têm noção da dificuldade que é e da complexidade que é você estruturar uma Secretaria de Estado, né? Ela é praticamente uma empresa, uma startup. Você tem que até tirar CNPJ, né? Então, são várias dificuldades que você tem para deixar uma Secretaria de Estado em condições de prestar verdadeiramente serviço para a sociedade. Então, esse é uma das primeiras justificativas da complexidade desse desafio. O segundo é porque a gente hoje vive num mundo extremamente competitivo e uma mudança muito rápida, né? Então as coisas estão mudando rápidas demais. A gente vive um processo que todos estão chamando de neo-industrialização, que é o que há pouco tempo atrás se chamava de nova economia, e onde a ciência, a tecnologia, mas principalmente a inovação, tem uma importância muito grande no sucesso disso. E o sucesso de uma política como essa, de neoindustrialização, ele resulta em benefício para a sociedade como um todo, ainda que as pessoas não tenham exatamente noção de como que essa temática pode ajudar a impactar a vida delas. Aliás, essa talvez seja a terceira razão do desafio que estar à frente de uma secretaria nova como essa da Ciência, Tecnologia e Inovação. É fazer com que as pessoas possam tangibilizar a importância desse tema, a importância dessa pasta no dia a dia deles, para que as pessoas possam entender o quanto a ciência, o quanto a tecnologia e quanto a inovação podem melhorar a qualidade de vida, podem gerar mais oportunidade, podem ser a solução de uma doença, podem ser um novo futuro para os jovens, podem ser tirar aqueles jovens da situação de pobreza. Então, tudo isso faz com que estar à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia seja aí, talvez o grande desafio da minha vida. Marcelo, quando a gente abre um negócio novo, seja na iniciativa privada ou pública, a gente vai abrindo este mato e, por ser o primeiro, você, não sabe o que vem pela frente. Uhum. Claro, você é um cara ultra antenado, então está acompanhando tendências, está identificando cenários, mas, ora vem uma cobra, ora vem, né, um outro animal querendo picar a gente, é o ambiente inesperado. Sem dúvida. Para quem vem depois, pega essa trilha aberta, mas o suor, o sacrifício de quem abre este mato tem uma grande vantagem, que eu trago até da expressão da época que eu morava na África, que era: quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Uhum. Além de poder servir de inspiração para os outros, isso provavelmente está fazendo até um link ao que você disse há pouco. Você está vendo a dificuldade do próprio empresariado de abrir alguns negócios, e a gente está num estado, em Santa Catarina, completamente diferente a muitos outros. Quando você faz analogia, já que você hoje está muito vinculado à área pública, mas já esteve também muito vinculado à área privada, quando você faz esse balanço, caramba, Dom Bosco, é mais parecido do que eu imaginava. Quais as maiores dificuldades no início de abrir esse mato? Então, assim, na iniciativa privada, você pode fazer tudo aquilo que não é proibido em lei, né? No governo, você só pode fazer aquilo que está na lei, que a lei te autoriza. Então, isso aí já dá uma ideia da dificuldade que muito você tem para estruturar uma secretaria, né? Fazendo mesmo, ainda que esse paralelo com a iniciativa privada. Eu acho que as amarras do serviço público, eles são talvez a grande dificuldade que tem para você estruturar essa startup de governo, sabe? Ele te gera uma série de dificuldades que vão desde a complexidade para você poder, por exemplo, ter um CNPJ, que pressupõe que inicialmente você tem uma lei que autoriza a criação e que é fruto de uma inspiração política do governador Jorginho, que passa por uma composição com a Assembleia, que te gera uma autorização legislativa,
até questões do tipo assim, cara, como é que eu contrato as pessoas para trabalhar comigo, né? Quando eu tenho uma empresa privada, eu vou lá, seleciono no mercado e faço a minha equipe, eu monto a minha equipe. Né? Agora, a pública tem pressões inúmeras que... Tem pressões inúmeras, tem a questão do concurso público, tem a complexidade para você poder contratar as pessoas. Então, ainda que o governador tenha nos dado toda a liberdade do mundo para montar a equipe, o fato é que, mesmo nesse cenário, você tem uma complexidade diferente daquela da iniciativa privada, né, em que você escolhe as pessoas livremente para comporem a sua equipe. Então, assim, ela guarda muitas semelhanças, né? Abrir esse mato guarda muitas semelhanças, mas impõe algum tipo de dificuldade que é diferente do tipo de dificuldade que a gente encontra na iniciativa privada. Eu não diria que é mais fácil ou mais difícil, mas são complexidades distintas, né? E o desafio de quem está à frente da pasta é poder encarar essas dificuldades a bem do serviço público, né? Tem um ditado que diz que a gente tem que matar um leão por dia, mas que a grande dificuldade é se desviar das antas. Então, talvez essa dificuldade seja, às vezes, um pouco mais premente quando a gente está no serviço público, entendeu? Marcelo, eu estive há alguns anos como mentor de marca pessoal para políticos e como o famoso marqueteiro, né, estrategista de bastidor. Eu recomendo quando me perguntam em entrevista, quando eu estou do outro lado, né, como você está agora na minha frente, mas quando eu estou sendo entrevistado, eu falo, olha, se você tiver oportunidade na sua vida, em algum momento passe pela área pública e política também, porque você vai conhecer o humano no seu melhor e o humano no seu pior. Ali você encontra, né, todos esses perfis e você começa a entender cada vez mais que no Congresso, né, o que há não são ETs. É gente da nossa gente. Né? Então aquilo muitas vezes é um espelho, né, da sociedade. E aqui eu tirei lições muito positivas e também vi muita coisa negativa, mas que, né, como um bom resiliente, tento transformar aquilo em aprendizado. Dentro da sua experiência pública, o que tem de melhor e o que tem de pior na sua visão pessoal? Bom, vamos lá, Dal Bosco. Eu diria assim, de melhor tem muita gente realmente decidida e com vontade de impactar positivamente a vida das pessoas. Apesar de que muitas vezes tem a descrença social. Social sobre o político, sobre aquela pessoa que ocupa um cargo público. Então, tem muita gente disposta realmente a dar o sangue para melhorar e para impactar a vida das pessoas, né? E isso é importante que as pessoas saibam, né? E talvez em nenhum outro lugar você consiga impactar tanto a vida das pessoas quanto na administração pública, quanto na política, quanto no serviço público. Veja que o governo, de um modo geral, ele representa 40% do PIB. Ele gera 30% dos empregos e paga quase 25% dos salários. Aqui, né? No Estado? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Só as compras públicas representam 12% do PIB. Então, assim... O Estado, leia-se União, Estados e Municípios, ele é um animal enorme, né? E você conseguir domar esse animal enorme te traz um diferencial para a vida muito grande. E quando você consegue fazer esse animal trabalhar a bem da sociedade, o impacto é muito maior do que o impacto que a gente teria à frente de uma grande empresa, né? Justo. Então, o Estado de Santa Catarina, ele é uma empresa que fatura 40 bilhões de reais. Se você fizer um cruzamento dessas... Ano. Né? Que é o resultado de todas as receitas correntes do Estado. Então, se você fizer um cruzamento dessas informações que eu lhe passei, né, assim, do tamanho do Estado em relação à riqueza toda gerada, do faturamento dele, do número de pessoas envolvidas, você vai ver que provavelmente ninguém compra mais um computador do que o Estado, ninguém compra mais papel, ninguém compra mais comida, ninguém compra mais água, ninguém compra mais copo, ninguém compra mais xícara do que o Estado. Então, o Estado tem naturalmente uma capacidade muito grande, pelo tamanho que ele tem no Brasil, de impactar muito a vida das pessoas, né? Esse é o lado bom. Quando você pega boas pessoas e coloca para gerenciar essa estrutura enorme que é o Estado a bem na sociedade, você tem uma capacidade muito grande de impactar. Da mesma forma, é o contrário, né? Quando você pega uma pessoa do mal e bota à frente de uma estrutura como essa, o estrago que ela consegue fazer é muito
muito grande. E o estrago, ele perpassa gerações, né? Então, uma pessoa mal intencionada à frente de uma estrutura gigantesca como essa, ela tem uma capacidade muito grande de fazer o mal para as pessoas. Razão pela qual é tão importante que a população, do modo geral, se envolva com a política. Porque tem um ditado que diz que o pênalti de quem não se envolve com política é ser administrado pelos maus que resolvem se administrar pela política. Então, isso é fundamental para a gente fazer com que essa estrutura enorme trabalhe sempre, na medida do possível, a bem da sociedade. Você chegou uma época na sua carreira onde chegou a dizer, na política eu não entro? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. E quando que foi a virada de chave, tipo assim, tem algo que eu posso fazer? Eu acho assim, particularmente, né, eu trago comigo sempre uma vontade muito grande de poder contribuir para a melhoria da sociedade como um todo naquilo dentro, né, do espectro da administração pública que eu me sinto mais confortável, né? Então, várias vezes eu entro dentro da estrutura administrativa, presto meu serviço e sinto essa vontade de voltar para a iniciativa privada por conta dos desafios que se colocam. Então, eu diria assim, não tem uma virada de chave, tem uma vontade muito grande de ser útil para a sociedade e acho que estar na administração pública eu posso contribuir bastante naquela área, como eu te falei, né, em que eu me especializei, mas via de regra a gente sempre tem uma puxada assim para será que é isso? Porque tem um custo muito grande, né? Você poder participar da vida pública, ela te impõe muitas restrições. A gente costuma ver só a parte romântica e a parte bonita da administração pública, mas tem um por detrás aí que poucas pessoas veem e que te coloca algumas restrições. A saúde piorou ou melhorou? Piorou, né? Tipo, faz 1 ano e meio que eu não caminho. Caminha só de uma reunião para outra, né? Então, se você não tem horário, para almoçar com a família, almoço com a família é uma coisa que não existe, você não tem final de semana, você dificilmente janta com a família, você dorme em casa pouquíssimos dias durante a semana, né? Então, assim, te impõe muitas restrições, né? Marcelo, você tem sua família e você vem também de uma família, vamos falar agora aqui em termos de ancestrais, de antepassados, tradicional em Florianópolis região, onde vieram muitos ensinamentos sendo passados, né? De avô para pai, pai para filho, e lá vai. Chega uma fase na sua carreira que você fala assim, deu um basta em determinado momento, assim, caramba, estou cometendo uma falha com a família, no sentido de não estou dando tanta atenção e mudou alguns hábitos antes de entrar na área política? Sim, várias vezes eu faço essa reflexão. Anamnese. Faço essa amnese, né? Anamnese. E assim, agora durante as minhas passagens pelo serviço público, né? Que como tu colocou, eu sempre alternei momentos na administração pública com a minha vida privada. Mas durante as passagens pela administração pública, essas reflexões, essas anamneses, elas são mais frequentes, né? Porque você acaba naturalmente estando mais distante da família, né? Então isso, e todo momento que tu tá distante, né? Tu faz a reflexão sobre, eu chego em casa às 3, 4 horas da manhã, o meu filho Antônio tá maior, né? Ele cresceu, ele mudou, ele desenvolveu, ele fez um gol no colégio, ele defendeu o pênalti e eu não pude estar lá, né? Então isso é uma reflexão que a gente faz e quando você está na vida privada, é claro que você tem essas restrições, mas pelo menos na minha vida essas restrições foram sempre menores. E aí quando tu encara alguns desafios profissionais dentro da administração pública, tu começa a fazer uma reflexão que essa é muito frequente, né? Assim, cara, até que ponto vale eu sacrificar, ver um gol do meu filho para passar por determinadas situações que tu passa dentro do mundo como um todo, mas que talvez na administração pública sejam mais evidentes, né? Marcelo, e o que lhe mobiliza aí dentro? Né? Para que, quando você coloca nessa balança a dedicação, né, a uma massa de pessoas, já que você está na área pública, por vezes compensa isso ao invés de ver o gol do filho? Porque é uma decisão difícil.
Então, eu tive a oportunidade de lançar numa dessas minhas passagens pela administração pública, né? Eu tive a oportunidade de ser secretário em 3 municípios diferentes antes de ser secretário de Estado, em momentos distintos, né? Num determinado momento, a gente criou um programa de aceleração do microempreendedor individual, né? Então, a lógica desse programa era o seguinte: nós começamos a ver que todo ano eram divulgados o número de novas empresas num determinado município. E ano após ano, o número crescia, e eram números muito estrondosos, do tipo assim, primeiro ano foram abertas 1.600 novas empresas, segundo ano 2.500, terceiro ano 4.000 novas empresas. Que município que era? Em Palhoça. Palhoça. Aí a gente resolveu entender o que eram essas empresas, porque eram muitas empresas abertas. E aí, num aprofundamento dos estudos que a gente fez, a gente descobriu o seguinte, que 90% dessas empresas eram microempreendedores individuais. E que 80% desses microempreendedores individuais, eles eram o que a gente chama de empreendedor por necessidade. E não por vocação. E não por vocação. E aí, o que aconteceu? A gente começou... Se você pega a média, né, dos estudos, por exemplo, do Sebrae, você vai ver que 60% dessas empresas quebram, dos empreendedores por necessidade, eles quebram antes de completar 3 anos. Ou seja, aquilo que inicialmente parecia ser o Eldorado do empreendedorismo era, na verdade, uma grande bomba social, porque se esses números se concretizassem, ao final de 3 anos, eu teria não um contingente de desempregados, porque essa era a razão pela qual os empreendedores empreendiam, mas sim um contingente muito grande de desempregados e falidos. A lógica desse programa, e eu já vou entrar na resposta da tua pergunta, era criar uma estratégia, uma metodologia que pudesse ser disponibilizada para esses empreendedores por necessidade, para que eles pudessem diminuir a mortalidade das empresas dele, né? E nós fizemos uma série de métricas e medimos os impactos que esse programa gerou naqueles microempreendedores individuais que puderam participar desse primeiro ciclo. E coletamos alguns depoimentos. Um depoimento é de um microempreendedor individual chamado Gustavo. Não me recordo muito bem o sobrenome dele, porque já se vão alguns anos. Mas o Gustavo, ele tentou vários empreendimentos, todos eles deram errado, e um dia ele resolveu montar uma indústria, uma pequena gráfica que produzisse papel timbrado e cartão pessoal. E aí ele juntou todas as economias que ele tinha, ele vendeu a moto que ele tinha para botar nesse último empreendimento, pegou o que a esposa tinha de empréstimo disponível e botou nesse empreendimento. E ao final de 6 meses, ele estava praticamente falido. E aí ele viu o anúncio sobre esse programa de aceleração do microempreendedor individual e viu que aquilo era gratuito e resolveu fazer o empreendimento. Ele foi o empreendedor de todos que participaram deste primeiro ciclo. O programa existe até hoje. Hoje ele está em mais de 25 cidades do estado todo, mas começou nessa nossa iniciativa. Ele chegou no final e deu a entrevista dele. E ele chegou no final e disse assim, olha, eu devo tudo que eu tenho ao programa que você fez. Né? Eu devo tudo que eu tenho ao programa, porque eu estava falido e a minha esposa disse assim, cara, vamos tentar esse programa, porque é a única tentativa que a gente tem. E esse programa, ele me devolveu dignidade. E daí eu fiquei olhando para ele e perguntando assim, cara, mas por que dignidade? Sim, porque não existe nada mais digno do que você poder sustentar a sua família. Então isso é o que move, sabe? Ou seja, você consegue chegar à frente de olhar apenas para a família, né? Talvez eu tenha uma missão que transcende a minha capacidade de influenciar poucas pessoas e sim uma grande massa. Qual é o maior legado que você acredita que vai deixar na vida das pessoas? O maior ensinamento? A gente não estava recebendo. Bom, a gente ter amizade, né? Conviver com as pessoas, tratar as pessoas bem e eu passo para a família também. O mesmo que eu sou, eu passo para eles. Até negócio assim, pagar alguma coisa. Eu digo, recebeu, paga as dívidas, depois o que sobrar é lucro. E de onde é que você acha que vem isso? Né? De onde é que vem esse valor humano de querer com que o seu valor chegue também a contagiar outras pessoas? É uma boa pergunta. Eu acho assim, eu venho de uma família de muitos valores humanos, sabe? Meu pai, minha mãe, meus avós, e pra gente, riqueza é você ter amigo, você ter saúde, meu avô sempre dizia para mim assim, quem tem amigo não morre pagão.
Então, assim, são valores que a gente valoriza muito, sabe? Saúde, você ter o que comer, você ter onde morar. Então, isso pra gente é riqueza e é isso que a gente procura cultivar. Talvez daí venha um pouco dessa minha vontade de poder ajudar as pessoas, de impactar as pessoas, às vezes até em prejuízo de mim mesmo, sabe? Às vezes até em prejuízo de mim mesmo. Marcelo, dentro disso, a gente vai se conectando em nossa vida com diferentes perfis. E quando você, seja na área privada, principalmente quando você é um empresário de sucesso, ou seja, na área pública, onde há outros interesses de aproximação, muita gente que chega, né, tem interesses pessoais unicamente e, consequentemente, a gente acaba se decepcionando com muitas figurinhas aí dentro desse mercado. Qual foi a maior decepção que você teve na vida? Boa, Dal Bosco, eu vou te falar assim que essa é uma realidade muito verdadeira, né? E assim, eu me decepcionei com algumas pessoas, assim, e casualmente as pessoas que talvez tu mais queira ajudar são aquelas... Eu não te menos diria, gratas. Menos gratas. Ou às vezes o fato de tu querer ajudar faz com que a ingratidão seja muito dolorosa, né? Te doa muito, porque tu se dedicou muito a querer ajudar uma determinada pessoa. Então, assim, eu acho que a decepção, ou as decepções que eu tive, elas sempre são muito relacionadas às pessoas e menos às coisas, né? Eu Ou seja, uma criação de expectativa... assim, o fato de querer alguma coisa e não conseguir não me decepciona tanto quanto eu querer ajudar uma pessoa e a pessoa ser ingrata pela ajuda que eu dei, sabe? Interessante essa visão. Então, não conseguir ter alguma coisa, ou atingir algum objetivo é frustrante, mas você se dedicar a uma pessoa e essa pessoa lhe ser ingrata é doloroso. Quando você estiver lá em frente, tomara que seja daqui muito e muito tempo, né, no caminho do desembarque deste plano, né, eu digo no check-out da vida, check-out da vida. Indo dessa para outra, se existe outra, né? Eu nunca encontrei ninguém que foi e voltou para me contar, mas vamos acreditar que existe. Você acredita que vai se arrepender de algo? Olha, é possível, mas eu acho que nessa jornada, e assim, eu também acredito que um dia nós vamos fazer o check-out, mas como uma pessoa de muita fé que eu sou devoto de Santo Antônio, meu filho se chama Antônio por causa de Santo Antônio, eu acredito demais que existe alguma coisa depois desse plano, né? Talvez sim, mas eu acho que o segredo, não é o segredo, né? Mas o que eu procuro fazer na minha vida é que a minha trajetória não me traga arrependimentos e vergonhas, né? Uma coisa que eu não quero deixar de legado é vergonha. Então eu procuro na minha jornada, ninguém é perfeito, né? Todos nós temos defeitos, todos nós somos suscetíveis a erro, mas eu procuro realmente no final não ter esses erros e esses para me penalizar ou para envergonhar a minha trajetória. Eu quero muito deixar um legado, por menor que seja, nem que seja um legado de orgulho para o meu filho, para a minha família. Quando se obtém pesquisas com pacientes terminais, se vê algo muito claro. Muita gente se arrependendo do que não fez, né, do que fez. E aí, muitas vezes, já não tem mais tempo. E aqui vem outra bomba aí para o outro lado, Marcelo. Existe algo seguro na vida? Seguro na vida? Só a morte. Só a morte. Isso aí é certo, né? Seguro é uma coisa que é 100%. Né? E para onde é que você acredita, como um devoto de Santo Antônio, a gente vai dessa para o outro lado? O que tem do outro lado? Eu acho que tem um outro plano em que nós todos vamos nos reencontrar. Não saberia te dizer exatamente qual é o outro plano, mas eu sei que todos nós vamos ter uma frase, na verdade não é uma frase, tem uma oração, um pensamento de Santo Agostinho, que eu releio ele sempre que alguma pessoa querida parte desse plano para outro, né? Que ele diz justamente isso, né? A vida segue
eu simplesmente passei para o outro lado do caminho. Então eu acredito realmente, aliás, eu acho que a oração dele chama-se do outro lado do caminho. Então eu acho que existe o outro lado do caminho e que essa aqui é um plano que espiritualmente foi feito para a gente se relacionar, criar conexões e continuar essas conexões do outro lado do caminho. Eu sei que você é muito apegado ao seu avô. Sim. Que já foi dessa para outro plano, então, que é onde você imagina que a gente vá. Qual foi o maior aprendizado com ele? Olha, eu tenho vários aprendizados que eu tive com ele, mas vou te dar um assim, o primeiro, talvez o maior, é que educação, quando eu digo educação, eu digo formação, né? Ele é talvez o que a gente deva se preocupar mais, se dedicar mais, né? Vou dizer que só tem uma coisa que ninguém te tira, que é conhecimento. Então, sempre que você puder estar adquirindo conhecimento, se capacitando, se desenvolvendo, invista, porque isso aí não é despesa, realmente é investimento. Outra coisa que meu avô me ensinou muito é respeito, sabe? Respeito com os amigos, respeito com a família, respeito com os negócios, respeito com as pessoas com as quais tu está te relacionando, porque você só perde, você ganha confiança das pessoas ao longo de uma trajetória, mas você perde num piscar de olhos. Então, isso são ensinamentos que ele me passou. Meu avô era uma pessoa que cultivava muito relacionamentos. E isso é uma coisa que eu não sei se necessariamente eu aprendi com ele ou se isso eu herdei geneticamente dele. Assim como meu pai é uma pessoa que também cultiva muitos relacionamentos. Mas o vô, ao longo da caminhada dele, nesse plano, nos 81 anos que ele viveu por aqui, ele sempre cultivou muito esses relacionamentos, né? E de maneira muito honesta, muito sincera. Eu vou fazendo os links e aqui eu pego agora a questão de avô, acabamos de citar, e decepção, que foi uma pergunta que há pouco eu lhe fiz. Porque quando eu mandei aí a bomba para o outro lado, qual foi a maior decepção na sua vida? Eu achava que grande Marcelo Fetti ia falar que tinha sido presente do seu avô. Ah, cara, mas eu posso contar essa história. Conta aí. Então, num determinado momento, existia... quem é mais velho vai lembrar disso, né? Mas tinha mobilete, era uma motinho de sei lá quantos HP, né? Não é da minha época. Aqueles bem mentirosos, né, João? Não é da época, que eles querem falar que não é da idade. Tinha uma mobilete. Pô, eu queria muito ter uma mobilete, né? O meu sonho era ter uma mobilete. E aí um dia o meu avô chegou para mim e perguntou assim: Marcelo, o que você quer ganhar de Natal? Eu disse assim: eu quero ganhar uma mobilete. Aí ele disse: não, tá anotado. Quando chegou no Natal, ele chegou com uma caixa, né? Uma caixa grande assim, e me deu de presente de Natal. E eu assim, meu Deus do céu, mas isso não é uma mobilete, né? Daí quando eu abri, era uma enciclopédia. Não vai dizer que é Barça. Eu acho que era Barça, da Barça, assim. E aí eu olhei para ele, ele olhou para mim com uma cara assim de quem tá decepcionado, né? Daí eu olhei para ele e disse assim: filho, ele me chamava de filho, né? Ele disse assim: filho, quando você terminar de ler todos esses livros, você vai ter dinheiro para comprar uma mobilete. Ficou ali, a decepção passou e ficou a lição, entendeu? De que conhecimento realmente é o caminho para a gente atingir os nossos objetivos. Daí o legado. Fiquei muito decepcionado. Daí o legado. Fiquei muito decepcionado porque eu queria a mobilete, mas entendi que conhecimento, de capacitação realmente é o caminho para a gente atender os nossos objetivos. Ele em Florianópolis, você hoje em Florianópolis, como é que era Florianópolis de antigamente na sua infância, meu caro? O que mais mudou para essa loucura de hoje? Mudou muito, né? Mudou muito. Eu sou de um tempo em que a gente ia nas festas da Boate do 12, ali na Avenida Ercílio Luz, e voltava pelo centro da cidade de madrugada para tomar café no Hotel Faial. Não era o P12 de Jurerê hoje em dia, era outro 12. Clube 12 de agosto. Então a gente saía andando dali e voltava. A gente voltava para a Gama Dessa, que aliás tinham carros estacionados dos dois lados e eram toda de lajota sextavada. A gente voltava andando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, passava pelo cruzamento da Avenida Gama Dessa com a Avenida Rio Branco
E aquilo era lotado de pessoas curtindo os barzinhos que tinham na época, né? Então você tinha o Barulho Urbano, do Rico Lobato, você tinha a Seven, que era do Serginho Arruda, que agora é dono do Empório, você tinha o Moves and Beer, o Refinaria, o Nostradamus, enfim, o Ilhéus, você tem um monte de bar, tinha um posto de gasolina que todo mundo se encontrava. Então era uma Florianópolis completamente diferente, né? Em que você vivia muito andando a pé, o trânsito não era tão assim gritante. Na própria Beira-Mar você tinha um monte de alternativas, você tinha Lagoas, Ressaca, Vagão. Então era uma Florianópolis bem diferente, né? Nos domingos nós fazíamos corrida de skate, carrinho de rolimã descendo a Rua Uêpica ou a Avenida Rio Branco, coisas que são absolutamente impensáveis hoje, né? Voltávamos do colégio com 7, 8 anos de idade, andando tranquilamente, saía do Menino Jesus e do Colégio Catarinense e voltava andando para casa. Todo mundo fazia isso, né? Porque era uma realidade de uma cidade infinitamente menor, em que as pessoas todas se conheciam, né? Se a gente saía do Colégio Catarinense e parasse no meio do caminho para roubar uma goiaba, ia passar alguém e ia dizer para a mãe que estava esperando na porta do prédio, não, fica tranquilo que eles estão só pegando uma goiaba e já estão... Então isso mudou muito, né? Isso mudou muito. A sociedade mudou muito, a cidade cresceu muito e isso é uma coisa que quem teve a oportunidade de viver essa época, eu acho que foi muito abençoado. E para onde é que você acha que a cidade vai nos próximos 5 anos? Eu acho que Florianópolis é uma cidade que se modernizou. Além de ter crescido muito, ela é uma cidade que se modernizou muito, né? A cidade, ela criou um caminho, né, que até então não era planejado, de se tornar uma cidade de conhecimento. E uma cidade de conhecimento, mais do que simplesmente uma cidade inteligente, do conceito de Smart City, né? Ela é uma cidade em que as pessoas são intensivas em conhecimento. E isso te traz um modelo mental completamente diferente, né? Então, as pessoas que estão nascendo em Florianópolis, estão vindo morar em Florianópolis, contribuem para o crescimento de Florianópolis e da região, elas têm uma mentalidade diferente, que é talvez o principal pilar para você ter uma cidade inteligente, porque as pessoas que têm essa mentalidade, elas cobram outra postura dos seus governantes, elas cobram outro tipo de infraestrutura, elas valorizam outro tipo de ação por parte do poder público, e isso no contexto geral faz com que a cidade se torne um lugar melhor para se viver, apesar do crescimento que normalmente está ligado, né, com a deteriorização da qualidade de vida, né? Então, se você for ver no Brasil, de um modo geral, quanto mais a cidade cresce, menor é a qualidade de vida das cidades. Mas quando você tem uma cidade que tem essa conformação intelectual, essa conformação de pessoas que querem realmente, que têm um mindset diferente, que querem construir uma sociedade diferente, eu acho que o impacto vai ser bastante positivo. Marcelo, no Brasil a gente vê iniciativas dentro da busca pela inovação em frentes diferentes, né? Temos César School lá no Nordeste, temos Santa Catarina sendo referência, né, na criação de polos tecnológicos, Agrotech Park Joinville, a CAT, entre outros ambientes por aqui, tem Sapiens, Daqui poucos dias estou indo morar um tempo no Vale do Silício. E quando a gente vê a história do Vale do Silício, isso remete a décadas atrás. Apesar de que muita gente conhece só de 10, 20 anos para cá, mas a história começou há muito tempo. A gente tem lá um hub, temos outro sendo formado, outro ecossistema muito forte que eu vejo tendo uma movimentação na Flórida, principalmente em Miami, na linha já da inteligência artificial e do metaverso, está se criando esse ecossistema ali cada vez mais forte. E no Brasil, a gente tem potenciais, mas temos também dificuldades. Muitas vezes a gente vê ações esporádicas e já em outros estados existindo uma coligação, uma intenção de união para todo mundo ir para a mesma direção. Qual é a maior dificuldade que você tem visto, né, na criação desses ambientes tecnológicos, esses ambientes de inovação? É legislação? É intenção? É a desconfiança da iniciativa privada? Onde é que está aí o caminho? Eu sou muito convencido do que eu vou te falar, né? Na minha opinião, a grande dificuldade que existe para que a gente possa elevar a maturidade dos nossos ecossistemas de inovação, para que a gente possa
melhorar, por exemplo, no ranking global de inovação, que a gente está lá em 40º, não sei quanto, a nível de mundo, o grande desafio é você conseguir trazer o setor produtivo para o centro da estratégia de desenvolvimento econômico pela inovação, né? Porque ele acha que é muito lento ainda, a gente ainda tem os centros de inovação muito mais ainda num perfil acadêmico do que de fato mercadológico? Não só o centro de inovação, mas a cultura de desenvolvimento econômico pela inovação no Brasil como um todo, em Santa Catarina, talvez seja um pouquinho diferente. Você ainda tem um distanciamento muito grande do setor produtivo da estratégia de inovação do Estado. Isso que é Santa Catarina. Isso que é Santa Catarina. Vou lhe dar um exemplo. Quando você chega na VEG, por exemplo, né, Jaraguá do Sul. em Jaraguá do Sul, que é talvez a maior empresa privada de capital catarinense, ou de capital predominantemente catarinense, você vai descobrir que no último ano ela investiu 570 milhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E ela faturou no ano passado 30 bilhões de reais. Certo? Desses 30 bilhões de reais, 50%, portanto 15 bilhões, vieram de produtos desenvolvidos pelo PDI dela nos últimos 3 anos. Ou seja, nos últimos 3 anos... PDI. No PDI dela. Nos últimos 3 anos, ela investiu 1,5 bi e faturou só no último ano 15 bilhões de reais. Daí quando tu chega lá e pergunta para ele assim, mas me diz uma coisa, o quanto que o Estado te incentivou? Não estou falando de financiamento, estou falando na melhoria do ambiente de negócio para que ela tenha mais disponibilidade de recurso para cofinanciar o PDI junto com o que o Estado pode. Que o Estado seja o humus. O que o Estado fez para ser o humus? A resposta é não. Nada. Quando você vai, por exemplo, na Intelbras, você tem a mesma situação. Quando você vai na Tupper, quando você vai na Whirlpool, quando você vai... Qualquer empresa que você vá hoje e pergunta assim, tá, mas o que o Estado te incentivou? Qual é o programa de incentivo que o Estado tem para que você possa investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação? E a resposta que a gente tem tido sempre é nada. Então, qual é a nossa crença, né? A nossa crença é o seguinte, pô, o setor produtivo, ele está distante da estratégia de desenvolvimento econômico pela inovação, ou ele caminha sozinho, porque o Estado, que é o responsável por fazer essa integração entre o que a gente chama de atores da quadrihélice, que são academia, governo, iniciativa privada e sociedade civil organizado, não está sendo eficiente na prestação do seu serviço, né? Ele não está conseguindo fazer essa cola. E ao não fazer essa cola, ele não traz o setor produtivo para o centro da estratégia, porque essa é a grande função do Estado. Quais são as políticas públicas necessárias para que o setor produtivo possa integrar efetivamente essa quadrihélice, né? Quais são as políticas públicas? E esse é um desafio que a gente tem. Feito isso, qual que é o segundo desafio? É fazer com que todo esse arsenal disponível do Estado e dos atores esteja focado no que a gente chama de fator crítico de produção, que é aquele ponto dentro da estrutura, por exemplo, de P&DI da VEG, que faz com que você tenha um motor. Quem teve a oportunidade de ir lá vai ver, né? Você tem na entrada da VEG um motor de 1,5 toneladas e um motor de 50 quilos. Os dois geram exatamente a mesma potência. Ou seja, isso é fator crítico de produção, porque eu pegar um motor de 1,5 toneladas e transformar ele num motor de 50 quilos, eu estou racionalizando recurso, eu estou gerando eficiência, e isso na prática me gera mais produtividade e mais competitividade. E esse deve ser o objetivo de qualquer política pública de desenvolvimento econômico. Quando a gente fala em neoindustrialização, que é um tema que está super em voga hoje, a gente está falando nisso, né? Em eu pegar a minha competência instalada e gerar mais produtividade e mais competitividade. E eu só consigo isso com fomento à inovação. Essa é a sua missão nos próximos anos? Essa é a missão nos próximos anos. A missão que o governador Jorginho Mello nos passou na gênese da criação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Meu caro, esse episódio aqui não é uma Barça, mas certamente daria vários capítulos, várias enciclopédias aqui. Obrigado, Dom Bosco. Para a gente fechar, e vai fechar, eu digo que meus convidados, geralmente eles que fecham, né, essa jossa, esse podcast aqui. Na sua câmera exclusiva, tem um livro que marcou a sua vida? Ou que o último que você leu? Ou algo que você pode dar de dica para quem aqui nos acompanha? Pode ser 2? À vontade. E vamos encerrar com a sua dica de ouro. Olha, eu tenho um livro que eu super recomendo, que é 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Ele escreveu
o Sapiens, Homo Deus e o 21 lições para o século XXI. Ele é um cara fora do normal e eu super recomendo o livro 21 lições para o século XXI. E um outro livro que mudou a minha vida é o Comece pelo Porquê. Esse é um livro que... Simon Sinek, que realmente mudou muito, vem mudando porque eu já li 2 vezes, tenho as minhas anotações e continuo sempre me recorrendo a ele, assim como 21 lições do século XXI, para tentar mudar aí o meu jeito de ser, o meu trabalho no dia a dia.